Não, a meu ver, enfim, eu nem sei se eu usaria necessariamente esse termo, mas o que eu entendo ser nacionalismo, porque isso dá margem para uma série de interpretações semânticas que são complicadíssimas. Mas o que eu entendo que o Elias está propondo aqui, e está contido na fala do Casarões também, é ser capaz de perceber as questões que são estruturais e que são pertinentes para o nosso desenvolvimento. E isso passa por toda uma compreensão histórica e cultural de como o Brasil está organizado. Então tem algumas questões aí, a meu ver, são centrais, por exemplo, que o Elias traz na fala dele e no livro dele, inclusive. Precisa ter deliberação. Você precisa preparar uma geração inteira. Isso não acontece de forma mágica, espontânea, do nada. Eu tenho que saber para onde eu vou apontar o Brasil e preparar essas novas gerações para isso. Exato. Assim como nada na tua vida... Veja... O Inteligência Limitada não surgiu do nada. Claro. Você não chegou um dia aqui, o estúdio estava montado, tinha o microfone, estava lá o Paquito, o Lene, agora vamos gravar. Você precisou idealizar, você precisou trabalhar, você precisou ler, você precisou se informar, entende? Por que eu estou fazendo essa analogia? O funcionamento de uma nação, e eu acho que é isso que é o cerne da pauta que nós estamos discutindo nesse ponto, passa por esse mesmo processo. Você precisa ter pensamento crítico, você precisa entender de onde você veio, aonde você está. Você precisa entender aonde você está inserido, considerando o jogo da esfera geopolítica global. No meu caso, por exemplo, como eu sinto, você precisa entender que existe uma força imperialista que quer te ver fornecedora de produto primário, exportando grão, minério de ferro, o que quer que seja, e consumindo produto manufaturado com valor agregado. Isso é só um exemplo que eu estou te dando, tá? Você precisa entender que existem forças dogmáticas que utilizam a religião para fazer política, entende? E que isso rende muito capital político para as pessoas que estão envolvidas. Você precisa entender que tem uma igreja hoje que se articula, que não paga imposto e que se articula no sentido de fazer política, que determina uma certa mentalidade junto à própria população. Enfim, eu ficaria 3 horas te dizendo o que eu acho que são as características estruturais e que comprometem o nosso desenvolvimento nesse começo de século XXI. As centrais, e aí eu não sei se eu passo a discussão para vocês com isso, porque eu acho que Casarões e Elias já introduziram o tema de uma maneira muito pertinente. Sobretudo, Vilela, o que me preocupa depois do bolsonarismo é que se cria uma espécie de nacionalismo cristão, que mistura os símbolos nacionais, por isso que eu te disse que eu tenho alguma ressalva no sentido de usar esse termo, mas a forma como o Elias explicou deixa claro que se trata de um nacionalismo legítimo, que se preocupa com o desenvolvimento do país, não é esse nacionalismo dos patriotas bolsonaristas, exatamente. Que vende a refinaria pela metade do preço. Exatamente, que vende refinaria para receber propina de 16 milhões em joias. Então, esses símbolos nacionais foram, de alguma forma, unidos com essa questão religiosa. A meu ver, se cria a partir daí um problema brutal que a gente tem hoje na mão, que é o nacionalismo cristão. Existe dado empírico que diz que no último ano, a despeito da gente ter o Lula na presidência, a gente teve eu não vou falar o nome dele. Não, nesse ano. 22, o último ano, 2022, nós estamos em 23. No último pleito presidencial, a gente teve o principal deputado federal mais votado, é um garoto de 26 anos que se articula em cima da narrativa de que eu sou cristão e dos símbolos nacionais, da bandeira, do patriotismo, desse tipo, nacionalismo. Bons costumes. Exato, nacionalismo cristão, só para colocar em perspectiva.